Fala, filhos da luz. Muito bom dia a todos vocês. Hoje o texto que nós iremos falar em 2 a 3 minutos é o evangelista São Marcos, capítulo de número 12, a Bíblia está aberta aqui, e alguns versículos do versículo de número 28 em diante. Mas leremos apenas 3 versículos. Jesus foi interrogado por algumas pessoas, e essas pessoas são os doutores da lei, os escribas. Quem eram os escribas? Eram aqueles que faziam a lei, escreviam esta lei e as interpretavam da sua forma que queriam e passavam para aqueles que estavam abrigados a eles, os fariseus e os escribas e os saduceus também. Ele foi interrogado sobre o grande mandamento. Qual é o maior mandamento da lei? Os escribas perguntaram, interrogando o mestre dos mestres, o Raboni da Galileia, o Eu Sou. E eles perguntaram para Jesus qual é o principal mandamento. E no capítulo 12, versículo 29, Jesus diz assim: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não existe vários deuses. Não existem vários senhores, existem várias criações humanas, desenvolvimentos taxados, medíocres, criações humanas. O próprio Jesus respondeu em Marcos capítulo 12, versículo 29, o grande mandamento a Israel é o Senhor nosso Deus, Ele é o único Deus para todo sempre. Então só existe um Deus. As religiões, os homens, os grandes homens autoritários, a ditadura, a falta de entendimento, conhecimento, faz o homem aceitar que existem vários deuses, mas só existe um único Deus. One, no inglês, quer dizer um único Deus. E esse único Deus que Jesus está defendendo aqui, porque Jesus é Deus, ele é representante do Pai na terra. Versículo 30 do capítulo 12 do evangelista Marcos, tá bom? Diz assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, vírgula, de toda a tua alma, vírgula, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus está dizendo 4 verdades. O grande mandamento, só existe um Deus, um único Deus, é amar a Deus. Olha só, o único Deus, primeiro ele diz, de todo o teu coração. Segundo, toda a tua alma. Terceiro, com todo o teu entendimento. Quarto, toda a sua força. Agora deixa-me entrar no seu coração, empreste-me a sua mente. Essas 4 verdades de Marcos, capítulo 12, versículo 30, amar a Deus, o único Deus que existe, de todo o teu coração. O que é todo o coração? O coração, ele é a sede dos sentimentos e motivação. Vou repetir para você não esquecer. O coração é a sede dos sentimentos, das emoções e da motivação. Então você deve tratar bem seu coração, cuidar dele, zelar por ele. O que é amar a Deus de toda a sua alma? O que é a alma, Marcos? A alma, ela é vista com vitalidade e integralidade. O que é amar a Deus de todo o entendimento? Quando Jesus falou com todo entendimento, ele está dizendo assim, ó, com a sua inteligência. Uau! Ô Marcos, para adorar a Deus tem que ser inteligente? Sim, senhor. Sim, senhora. Você tem que ser um ser humano, um cristão, uma pessoa, um ser inteligente. Porque Deus, ele não absorve, Deus não aspira qualquer tipo de adoração. A adoração, segundo Jesus, está aqui escrito, tem que ser com inteligência, porque inteligência fala de entendimento. Número 4, servir ao único Deus com toda a sua força. O que é que Jesus está ensinando aqui com toda a sua força? Com vontade, você tem que ter vontade de servir a Deus. E com esforço. Você tem que se esforçar para conhecer quem é Jesus, para entender quem é Jesus, para ser íntimo dele.
Para terminar e não ficar longo, porque isso aqui é de muita valia, isso vale milhões. O versículo de número 33 do capítulo 12, olha o que Jesus vai dizer. E quer amar a Deus de todo o coração, ele repete, todo entendimento, toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifício. O que Jesus está falando? Ele está falando do capítulo 7 de Marcos agora, onde os fariseus, escribas, doutores da lei, eles queriam o quê? Condenar os discípulos porque eles comeram o pão sem lavar as mãos antes. E Jesus disse assim, bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, Isaías, porque vocês, fariseus, saduceus, vocês me adoram da boca para fora, com os lábios. Aleluia, glória a Deus. Mas o vosso coração está distante, bem distante de mim. Porque Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra vai para o ventre, do ventre vai para o lugar escuso. Mas o que contamina o homem é o que sai do coração do homem. Mentira, adultério, prostituição, malícia, glutonarias, falcatruas. E os fariseus, os saduceus, eles queriam enganar o próprio mestre dos mestres como se fosse possível. Mas Jesus está ensinando aqui, literalmente, em Marcos 7, em Marcos 12, só você ler, eu te dei toda a coordenada, todos os versículos, que adorar a Deus é muito mais do que sacrifício e holocaustos. O mandamento é esse. É só seguir, é só copiar, é só colocar em prática. Amigo, não fique preso a uso e costume, isso destrói o ser humano. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita dentro de ti. Você é o templo, você é o involucro. O Espírito Santo, segundo Paulo, o grande apóstolo que nós seguimos e respeitamos, em 1 Coríntios capítulo 3, ele habita dentro de você. Você é o habitat, você é a moradia do Senhor Espírito Santo. Eu quero que você comente, eu quero que você compartilhe, eu quero que vamos nos seguir para aprendermos com esse poder da palavra de Deus. Não rejeita a Bíblia, não rejeita este conhecimento de Jesus, porque isso aqui é libertador, isso aqui é transformador, tá bom? Se você tem dúvida, deixa nos comentários, comenta, compartilha, ajuda alguém a ser livre da religiosidade, a se libertar disso. Ajuda alguém a se libertar de usos e costumes, parar com esse sacrifício de tolo, com esses holocaustos que não chamam a atenção de nem de homens, quanto mais do Espírito de Deus. Meu amigo, minha amiga, comenta, compartilha, vamos nos seguir. O foco é esse, Jesus e praticar a verdade que liberta, que transforma e que torna o homem vazio, seco, medíocre a um grande adorador. Esta palavra liberta, transforma, assim como ela me libertou e transformou há 23 anos, quase 25 anos. Comenta e compartilha em nome de Jesus. Forte abraço do seu servo de sempre, Marcos Martins.